pessoal! Estamos aqui hoje com mais um conteúdo para vocês que acompanham 3.000 dias. Pois é, bastante tempo se passou, já estamos há 1 ano no ar e assunto não tem faltado, não é mesmo? Quando eu comecei esse canal eu pensei que 5 ou 6 vídeos já resolveriam os problemas, mas a cada dia mais nós temos assunto para falar. Quando se trata de urticária, há muitas dúvidas, não é mesmo? E algumas coisas que as pessoas colocam na cabeça e a gente já não sabe se é verdade ou se é mito. Por isso, hoje nós vamos esclarecer isso, contando com a ajuda do pessoal da ONG Guia Urticária, Grupo de Informação e Apoio. Vamos lá então? Verdade ou mito? E aí, a urticária é uma doença que se passa de geração em geração? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque com certeza é dúvida de todos aqueles portadores que querem ter filhos. Pelos conhecimentos científicos que temos hoje, a urticária não é uma doença que passa de geração em geração. Isso quer dizer o que exatamente? Que ela não é uma doença hereditária. Então, se você, portador de urticária, quer ter um filho, não se preocupe. A chance que esse seu filho ou filha venha a ter urticária posteriormente é a mesma chance de qualquer indivíduo, filho de pessoas que não têm urticária. Sintomas depressivos e estresse podem piorar a urticária? Será que o estresse, a depressão, fatores emocionais podem ter relação com a urticária? O que se sabe hoje em dia é que quem tem urticária tem. Nasceu programado para ter urticária e esses sintomas vão aparecer em determinado momento da vida. E o início de uma crise pode sim ter relação com algum período de estresse, algum fator emocional relacionado ao desencadeamento de uma urticária que já estava marcada para aparecer em algum momento. Além disso, o estresse causa uma vasodilatação do nosso organismo. Que é isso? Os nossos vasos sanguíneos ficam aumentados de tamanho, com mais sangue. Isso causa um aumento da temperatura corporal que pode intensificar os sintomas de alguns tipos de urticária. E aí sim o paciente ter mais coceira, mais pinicação, mais inchaço, mais vermelhidão. Então, estresse, fatores emocionais podem ser desencadeantes ou podem intensificar os sintomas de urticária. E será que é verdade que as lesões de urticária são parte de uma reação de um hormônio do nosso corpo? Essa é uma pergunta bastante complexa de ser respondida e eu vou tentar fazer com que fique um pouco mais claro para vocês. A urticária não é causada por ação de nenhum hormônio na pele, mas sim de uma substância denominada histamina. Essa substância, a histamina, ela é liberada de uma célula que todos os indivíduos possuem, chamada mastócito. Nos portadores de urticária, a histamina é liberada em grandes quantidades e ela vai fazer a sua ação em diversos tecidos, na pele e nos vasos sanguíneos, dando os sintomas que todos conhecem, que são a coceira ou prurido, o vermelhidão e o inchaço, que forma a urtica. Lembre-se então que o que leva aos sintomas que você tem na sua urticária é a ação de uma substância que o seu corpo libera e chama-se histamina. Os tratamentos hoje disponíveis têm como objetivo curar a urticária? Os tratamentos disponíveis hoje para a urticária têm como objetivo o controle dos sintomas. Ainda não tem-se a cura da doença, mas o controle sim. O paciente tratado corretamente, seguido corretamente seu tratamento, consegue sim estabelecer o convívio social, o trabalho, atividades de lazer, cada tratamento adequado a cada tipo de urticária, a cada paciente, mas sim, hoje os tratamentos têm como objetivo um bom controle da urticária. Estão falando sério quando na gravidez os sintomas de urticária diminuem? Depende. Na gravidez, a maioria das gestantes vão ter uma melhora e em alguns casos até desaparecimento dos sintomas de urticária, mas existem algumas gestantes que a gente encontra nos estudos que mostram que a urticária pode piorar também nessa fase. Então, na prática, isso quer dizer que uma pessoa, uma mulher, não precisa estar
urticária e engravida. Ela tem muito mais chance de, durante este período da gestação, os sintomas desaparecerem ou melhorarem do que piorarem. E aquela afirmação mais dita por todo mundo: o que eu como é o grande vilão da minha urticária? Qual a relação da urticária com os alimentos? Existem vários tipos de urticária. Um deles é a urticária aguda alérgica, que pode acontecer por determinados alimentos, como camarão, amendoim. É um tipo bem mais raro de urticária. Quem tem esse tipo de urticária alérgica a alimento, por exemplo, ao amendoim, vai ter crise sempre que tem contato com esse alimento. E essas crises se iniciam rapidamente, em questão de minutos, no máximo 1 hora após o contato, e duram no máximo 24 a 48 horas. Já os portadores de urticária crônica não precisam se preocupar em fazer restrição alimentar. Esse tipo de urticária, a urticária crônica, não tem relação com alimentos, não é uma urticária alérgica. O máximo que pode acontecer é ter algumas crises isoladas, intensificadas, pioradas no contato com um corante chamado amarelo-tartrazina. Não é em relação a todos os corantes, não é em relação a todos os conservantes, só esse especificamente, amarelo-tartrazina, mas é diferente da urticária alérgica. Não acontece em todas as vezes que se tem um contato, acontece só quando esse contato é mais exagerado, há um acúmulo dessa substância, e aí sim os sintomas podem aparecer. Quem tem urticária não deve usar maquiagem? Quem tem urticária pode sim usar maquiagem. Na maioria das vezes não existe nenhum tipo de contraindicação ao uso de maquiagem nas pessoas que têm urticária. Como a urticária é uma doença que ocorre por mecanismos internos, a maquiagem não interfere na doença. Só tem uma exceção a essa regra, que é a urticária de contato, que é uma urticária que aparece quando você usa algum produto na sua pele e no local que você colocou e na hora que essa substância entrou em contato com a sua pele, ali nesse local vai desenvolver uma lesão de urtica, que fica quente, vermelho, inchado. Então, nesses casos, se você tem algum produto que você usa, alguma maquiagem que você usa, que na hora que você coloca ela na pele já começa com sintomas de urticária naquele local, daí sim, provavelmente você tem uma urticária de contato, aquele produto. E daí, nesses casos, aquela maquiagem não deve ser usada. É mito dizer que os sintomas de urticária não ultrapassam 10 anos? É um mito. Os sintomas da urticária sim podem ultrapassar 10 anos, mas isso acontece num número pequeno de pacientes. Os estudos hoje mostram que 2% dos pacientes vão desenvolver urticária e os sintomas da urticária vão durar mais de 10 anos. Na prática, isso quer dizer que uma pessoa que hoje começa a ter sintomas de urticária, ela tem apenas 2% de chance de continuar tendo esses sintomas por mais de 10 anos. A grande maioria, os sintomas vão durar menos de 10 anos.